Bendito Deus, estamos aqui esperando por algo, Senhor, e eu estou confiando, Senhor, em Ti mais uma vez, nesta noite aqui de pé, como sempre, esperando que o Senhor me use nessa noite, Senhor, para abençoar o Teu povo através da Tua palavra. O Senhor conhece os nossos corações e tudo a respeito das nossas vidas. O Senhor conhece as nossas necessidades, os problemas que muitas vezes enfrentamos no nosso dia a dia, tantos que estão aqui no santuário, tanto aqueles que estão conosco através da internet, nas igrejas, nos seus lares, e o Senhor tem a resposta para cada um de nós nessa noite. Isto eu estou certo, Pai, e o Senhor tem nos dado graça para estar aqui nesses cultos, nessas reuniões, e é somente pela Tua graça, Pai. É o Senhor que nos trouxe aqui nessa noite, é o Senhor que colocou no coração dos nossos irmãos para entrar na nossa página e nos assistir através da internet. É porque o Senhor tem algo de bom para nós nessa noite, e tem a resposta para as nossas orações nessa noite, Pai. Através da palavra o Senhor vai falar conosco e vai nos abençoar, Pai. E eu peço a cura para os que estão enfermos nessa noite, a libertação para aqueles que estão oprimidos, Senhor, pelo diabo e deseja ser liberto disso, deseja ser liberto desse espírito que afronta, que atormenta, que o perturba, porque Satanás é perturbador. E agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço, Senhor Jesus Cristo, a libertação deste irmão, dessa irmã, dessa pessoa, deste homem, desta mulher, deste rapaz, desta moça nessa noite. Eu declaro no nome do Senhor Jesus Cristo a libertação deles. Eu determino no nome do Senhor Jesus Cristo: Satanás, deixa este homem agora, deixa esta mulher, deixa este rapaz, deixa essa moça agora, vai embora, em nome de Jesus Cristo. Eu te ordeno no nome de Jesus Cristo. E assim seja. E você que está sentindo uma dor no estômago agora, na coluna, na perna, na cabeça, no nome de Jesus Cristo, eu repreendo todos os poderes de Satanás. Satanás, tu está obrigado a sair agora. Você que está em forma neste corpo deste irmão, desta irmã em forma de enfermidade, é um espírito de morte muitas vezes, saia no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu determino pela autoridade do nome de Jesus Cristo, sai, vai embora em nome de Jesus Cristo. Espírito de depressão, você que pegou este moço, essa moça, esse homem, esta mulher, essa criança, no nome de Jesus Cristo, eu determino que você saia. Sai, espírito de depressão, em nome de Jesus Cristo, vai embora. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, Tu és maravilhoso. Espírito de suicídio, você que está querendo levar este rapaz, essa moça, levar ao suicídio, a morte, este homem, esta mulher, eu agora te repreendo no nome de Jesus Cristo, e você está ordenado agora a sair. Saia desta vida, Satanás, espírito de morte, espírito de suicídio, sai, vai embora em nome de Jesus Cristo, pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o Teu nome.
Senhor Jesus, tome agora cada um de nós no teu domínio agora, Senhor. E fale conosco agora através da tua palavra. Eu peço no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Boa noite com Jesus, irmãos. Deus continue nos abençoando. Aos irmãos que estão aqui conosco no santuário. Igreja, irmãos, família que estão conosco através da internet. Creia na tua cura. Creia na tua libertação. Jesus diz: todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. E eu creio com todo o meu coração, porque Jesus diz: tudo quanto pedir em oração, crendo, receberás. Colocarás as mãos sobre os enfermos e os curarão. Foi a autoridade que Deus nos deu através do seu Espírito. Expulsar os demônios, porque Ele nos fez essa promessa e eu creio nela. Eu creio. Você crê? Você aí pela internet? Amém? Amém. A palavra amém significa assim seja. Amém, irmão? Então, nós estamos crendo mesmo com todo o nosso coração, e quando você crê, funciona. Isso tem que funcionar. Graças a Deus. Essa Bíblia não funcionou, não foi só na mão do irmão Brando, não. Não. Ela funciona também nas nossas mãos. Porque é o mesmo ministério, é a continuação do ministério, é a mesma unção, é o mesmo espírito de Elias, que estava ali no profeta, que estava em Elias, em Eliseu, está em nós também. Deus continue operando, Ele não parou. Amém? Nós somos a continuação da sua noiva na terra, do seu povo na terra, e Ele vela por nós. Creia assim, né, irmãos? Agora nós já estamos de pé, vocês aí pela internet, igrejas, famílias, e a escritura que nós vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 37, e o versículo 1. Gênesis capítulo 37 e o versículo 1. Todos encontraram, irmãos? E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seu irmão, sendo ainda jovem, andava como os filhos de Bila, com os filhos de Bila e com os filhos de Zipra, mulher de seu pai. José trazia uma má notícia deles ao seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Mais uma vez, Senhor, confirma, Pai, a tua presença aqui conosco, e nos ajude mais uma vez, Pai. Estamos diante do Senhor, da tua palavra, e esperamos pela tua voz, ouvir a tua voz através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém. Podeis assentar, irmãos. Que louvor maravilhoso, né, irmãos? A gente senta ali naquela cadeira e parece não, tudo aqui está ungido. Eu sinto isto, esta unção, vocês também aí, e eu sei que vocês sentem esta unção. A presença de Jesus Cristo aqui no nosso meio, essas reuniões tão leve, tão boa, né, irmão, tão gostosa, que passou o período de louvor, eu pensei que ainda tinha mais uns 2 hinos, depois, irmão Jean, somente crer, vamos, né, cantar somente crer. Eu olhei no relógio, já tinha passado, tão gostoso, tão bom que é esse período de louvor.
E vocês podem notar esse bom espírito tão leve aqui no tabernáculo, aqui no santuário. Isso mostra, como diz o profeta, que certamente nós estamos no Espírito do Senhor. E olha a igreja, todo mundo louvando, todo mundo adorando a Deus. E com um semblante tão, né, irmão, satisfeito, alegre. Isso é uma alegria para mim como pastor. Ver todos louvando, glorificando e entrando no espírito de adoração através do louvor. Isso é maravilhoso, isso é uma saúde para a igreja. Amém, irmão? Deus tem privilégio, né, irmãos? Prioridade, vamos dizer isso, entre nós. Que maravilha, né? Isso é muito bom. Nós podemos continuar assim. Isso envergonha Satanás, envergonha o diabo. Ele fica bem longe, né? Bem longe. Ele não pode se aproximar, entrar num lugar como esse, porque há um poder maior, é o poder de Jesus Cristo. Há uma unção aqui, tudo aqui está ungido. A gente sentado ali, a gente vê, a gente arrupeia todo, né, irmão? Glória a Deus. Não é apenas uma sensação de entusiasmo, mas é algo natural mesmo, né? Automaticamente é tão gostoso e é tão bom. E na escritura que nós lemos falando sobre José, e eu quero dizer a vocês que estão aqui, os que estão pela internet, que Deus cumpre o projeto dele sobre a sua vida. Segura isso, irmão. Deus cumpre os seus projetos sobre mim, sobre você, e não há nenhum demônio que possa impedir. Você pode segurar nisso? Segura nisso, isso é uma promessa de Deus. Deus cumpre os seus projetos em mim, em você, e não há demônio do inferno que possa impedir. Se nós for olhar a vida de José aqui, como nós vemos aqui no primeiro versículo, onde fala: Jacó habitou na terra das peregrinações, e seu pai na terra de Canaã. Jacó habitou na terra das peregrinações de seus pais na terra de Canaã. E essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zipla, mulher de seu pai. José trazia uma má notícia José trazia más notícia deles ao seu pai. Mas só que tem uma coisa, irmão. No verso 3 diz assim: Israel amava José mais do que todos os filhos, porque era filho da velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Isso aí foi o suficiente para que os irmãos de José se enfurecessem contra José e levantassem uma perseguição contra seu irmão José. Só que Deus, ele cumpre os seus projetos, como cumpriu em seus profetas, em seus apóstolos, como cumpre e tem cumprido os seus projetos sobre nós, e não há nada que vai impedi-lo. Você pode crer. Na mensagem do profeta, aqui nós vamos ler um pouco a mensagem do irmão Brando, irmão. Por isso que eu não vou fazer comentário ali. Vamos meditar aqui um pouco e mais ler alguns parágrafos dessa mensagem.
o primeiro selo. É nessa série de mensagens a revelação de 7 selos. No parágrafo 234, eu quero ir bem devagar, irmãos, para nós entender melhor. O profeta falando sobre José, ele diz: quando José foi levado para o pais, quando José foi levado para os pais e foi rejeitado por seus irmãos, porque era um homem espiritual. Quanto mais espiritual você é, o diabo se levanta contra você. Quanto mais você ora, ele levanta contra você, só que você vence ele. Você vence. Ele levanta, mas ele cai, porque você vence. Você está forte. Você está em comunhão com Deus através da oração. E um crente que está em comunhão com Deus, em oração, em consagração com Deus, ele vence tudo. Ele tem uma autoridade dada por Deus e o diabo respeita ele, respeita ela. Por isso que o crente que não ora, ele não vence nada. O diabo não tem medo dele não respeita ele não. Mas a Bíblia fala que José era um homem espiritual. Ele podia ter visões, interpretar sonhos. E quando isso se deu, ele foi levado para o campo e vendido por quase 30 moedas de prata. Veja, ele retratou Cristo, exatamente porque era o Espírito de Cristo nele. José representava Cristo. Por isso que ele foi rejeitado pelos seus irmãos, odiado pelos seus irmãos. Cristo foi rejeitado pelos seus irmãos judeus. Vê como José é um tipo perfeito de Cristo? Agora é bom que nós prestamos bem atenção à mensagem, irmão. Muito bom. Isso aqui é muito bom para nós, né? Parágrafo 235. Note o que aconteceu então, e note que quando se fez isso, ele foi posto em prisão, rejeitado pelos seus irmãos, vendido ali para o ismaelita, um comprador de escravo, um comerciante, desceu até o Egito, e no Egito ele foi posto em uma prisão. É um tipo perfeito de Cristo. Judas o traiu Jesus, vendeu por 30 moedas de prata, e Jesus foi preso pelo soldado romano. É um tipo perfeito de José, Cristo. José é um tipo perfeito de Cristo. Então ele foi posto numa prisão, e um homem foi salvo, e o outro perdeu. Cristo foi colocado na cruz entre 2 ladrões, uma à direita e uma à esquerda. Um foi salvo e o outro se perdeu. Aquele que estava à direita reconheceu Jesus como Filho de Deus. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porém o da esquerda, ele rejeitou. E ele diz: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desça da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro reconheceu, o outro teve uma revelação completa, que aquele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, que havia de vir ao mundo para salvar a humanidade, que era o Messias prometido. E na história de José, ele diz: note que aconteceu então, que quando se fez isso, ele foi posto numa prisão, José ali,
E um homem foi salvo e o outro se perdeu. Ali na prisão. Exatamente Jesus, quando ele estava preso na cruz, um ladrão foi salvo e o outro se perdeu exatamente. Que quadro perfeito, hein? Veja como a Bíblia ela é inspirada. As Escrituras não foi feita por vontade de homem algum, diz a palavra de Deus, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Toda a Bíblia é inspirada. Todos os 66 livros que contém na Bíblia são inspirados. Não tem nenhum versículo, nenhum capítulo na Bíblia que não seja inspirado, irmão. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Parágrafo 236. Foi lançado no sepulcro, considerado morto, e foi levantado e subiu à destra de Faraó, quando José foi lançado ali na cisterna, no calabouço, ou melhor, na cisterna. Depois foi tirado dali e vendido para aquele ismaelita, para o Egito. Que quadro perfeito. Ele foi lançado ali naquela cova, depois foi tirado e vendido para o ismaelita e foi levado para o Egito. Agora veja, que quadro perfeito. Ele foi lançado no sepulcro, considerado morto, e foi levantado, subiu à destra de Faraó, de modo que ninguém podia falar com Faraó sem primeiro passar por José. Jesus morreu, foi sepultado, mas ele ressuscitou, subiu ao céu e está sentado à destra de Deus e intercede por nós. Que tipo perfeito, que quadro perfeito. É maravilhosa a história de José, né? É maravilhosa, né? Jesus está sentado à destra de Deus, e ninguém pode ver o Pai a não ser pelo Filho, certo? Foi o que Jesus disse: ninguém vem a mim se meu Pai não o trouxer. Quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. 277. Eu vou aqui devagarzinho. Não preciso pressa não, né? Isso é bom, né? E note, todas as vezes que José saía, quando José se levantava daquela destra, quer dizer, daquele poder ali, né? Na destra de Faraó, do trono, daquele trono. Observem, glória, lá estava sentado José à destra de Faraó. E quando José se levantava para deixar aquele trono, a trombeta soava. Glória a Deus. Dobrai o joelho. Todo, José está vindo. Que maravilha, irmãos. Aí o profeta diz: quando aquele cordeiro, Cristo, deixar o trono, além em seus dias de obras de mediação, quando ele deixar o trono lá em cima e tomar aquele livro de redenção, que maravilha, o livro de redenção vai estar nas mãos dele, ou nas mãos dele, porque ele tem o poder, ele tem o direito, ele tem a possessão. Glória a Deus. Ele nos redimiu, através da sua morte, através do seu sangue. E o profeta ele diz: e quando aquele cordeiro deixar o trono, além em seus dias de obra de mediação, quando ele deixar o trono lá em cima e tomar aquele livro da redenção e se apresentar, todo joelho se dobrará. Aí está ele, notem. E quando José, rejeitado por seus irmãos,
foi-lhe dada uma esposa gentia. O profeta fala aqui, ele fala sobre Potifar, né? Lhe havia dado, mas ele vem e corrige aqui, ou Faraó, lhe havia dado uma esposa gentia, e ela gerou filhos gentios, meio gentios e judeus. Que coisa tremenda! Duas raças ali, ao mesmo tempo. O que quer dizer isso, irmão? Que tipo perfeito? Cristo, Ele salva dois povos. Primeiramente, Ele veio para os judeus. Os judeus rejeitou. E quando os judeus rejeitaram, então nós, gentios, o aceitamos, e agora ele está tratando conosco gentio. E depois que ele levar essa noiva gentia e deixar no palácio, ele volta a tratar com os judeus, com 144 mil judeus selados. E então os olhos dos judeus serão abertos e eles receberão o Messias. Então, tantos judeus, tantos gentios que o aceitaram, serão salvos. Amém? Está na eleição de Deus. Deus o elegeu, Deus o predestinou. Estava em seus planos, e Deus cumpre os seus planos, os seus projetos, e não há demônio que possa impedir os projetos de Deus. Irmãos, se Deus tem um projeto na sua vida, você pode ficar tranquilo. Não precisa se preocupar, se agitar, se apavorar, desanimar. Pode ficar certo disso, de que Deus cumpre o seu projeto em você. Graças a Deus, podemos descansar nisso, irmãos. Quem irá impedir o projeto de Deus na minha vida, na tua vida? Quem irá impedir? Quem estará acima do nosso Deus? Ninguém. Deus está acima de todas as coisas, e Ele tem projeto para você, e Ele está dizendo nessa noite que você pode segurar nisso, crer nisso, e que Deus cumprirá os seus projetos exatamente da maneira que Ele projetou na sua vida. Vai acontecer, eu estou certo disso. O diabo quer mentir para você, que Deus está falhando com você, que Deus te abandonou, que Deus não ouve as suas orações, que Deus não tem projeto na sua vida. Deus tem. Você é um eleito, você é um predestinado, e jamais Satanás vai impedir os projetos de Deus na sua vida. Aleluia. Lembramos de Noé. Deus teve um projeto com Noé aqui na terra, e deu um projeto a ele para preparar a arca, a metragem da arca, a altura, a largura, enfim. E as pessoas olhavam para Noé, começavam a zombar de Noé, caçoar de Noé, criticar, esse velho está caduco. E passou 100 anos, mas o projeto foi cumprido. Ele construiu a arca, e ele entrou na arca, colocando ali cada animal, macho e fêmea, e o dilúvio veio, e Deus disse que aquela arca era para a salvação de Noé e a sua família, e aquela arca salvou Noé e sua família, e aqueles que rejeitaram se pereceram, mas o projeto de Deus foi cumprido. Aleluia, louvado seja Deus. Quando Eva caiu ali no Éden, a serpente enganou a Eva, fazendo cometer pecado. E o homem perdeu o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus.
Toda a raça humana estava arrasada, caída, sem esperança. Mas Deus prometeu que da semente da mulher levantaria um varão que esmagaria a cabeça da serpente. Era um projeto de Deus. E Deus cumpriu esse projeto. E o filho nasceu ali de uma virgem. Deus tomou um ventre emprestado ali. E ele nasceu. E ele pregou aqui por 33 anos. Depois de 33 anos ele foi condenado. Morreu. Ressuscitou, subiu ao céu, está sentado à destra de Deus. E intercede por nós. E nos trouxe novamente ao companheirismo com Deus novamente. A raça que estava caída se levantou novamente. Amém, irmãos? Foi restaurada. Aleluia! Então Deus cumpriu o seu projeto em Jesus Cristo. E Ele prometeu voltar. E Ele está vindo. E Ele prometeu levar a sua noiva para as bodas do Cordeiro. É projeto de Deus. E nós estamos seguros disso. Aguardando, confiando, crendo nesses projetos. E isso vai cumprir. E um dia desses, Ele descerá e nos levará para as bodas do Cordeiro. E nós vamos encontrar com Ele nas nuvens. E assim estaremos com Ele para sempre. Creia nisso. Deus cumpre o seu projeto dele na tua vida. E não há nenhum demônio que possa impedir isso. Talvez você que está um pouquinho com dúvida. Dúvida é falta de fé. Confie, irmão, em Deus. Confie em suas promessas. Segure em suas promessas. Diz: Deus me prometeu que me daria projetos na minha vida. E que eu teria projeto dele na minha vida. E eu tenho mesmo. Deus tem projetos para mim. E eu confio nisso mesmo. Estou seguro. Como Deus teve este grande projeto na vida de José. E nada impediu. A dó que o tempo não dá, né, irmão? Isso aqui é bom na escola, né? Esse assunto aqui é muito importante, né? Sobre José. Aleluia, isso é muito profundo. Mas vamos mais aqui, ó. Parágrafo 243. A noiva gentia, a esposa, depois de Jesus ser rejeitado por seu próprio povo, ele tomou uma noiva gentia. Depois que os judeus rejeitaram Jesus, ele tomou uma noiva gentia, que somos nós. E a levará daqui para o palácio. Esse é um projeto de Deus. É um projeto dele. Para a casa de seu pai na glória. Para a ceia das bodas. E voltará despercebidamente para se manifestar aos seus irmãos, que é os judeus. Os 144 mil são remanescentes de Israel, que será salvo. Aleluia, que maravilha. E eu creio que ele está voltando mesmo. A noiva, ela está na plataforma de arrebatamento. Jesus está com o pé já levantado para vir buscar a sua noiva. E quando ele terminar conosco, gentio, e levar nós, colocar no palácio, ele voltará para tratar com os judeus, com 144 mil judeus. Aleluia! Que rejeitou ele como Messias na primeira vinda dele. Mas Deus cumpre os seus projetos. E não há nada que vai impedir. Que bom, né, irmão? Como as Escrituras é inspirada. Parágrafo 249. Ali se acha ele. Lembra-se, veja o símbolo perfeito.
E quando ele retornar para onde isso estava acontecendo, ele olhou para eles e lhe diz, começou a olhar, e eles começaram a falar e disseram, agora Rubem, você sabe o que agora vamos pagar pelo que fizemos? Veja, porque você sabe o que nós fizemos. Pusemos este rapaz nessa situação, os irmãos de José. Agora não devíamos ter vendido o nosso irmão. Tudo é para um propósito, irmão. Tudo aqui é cumprindo o projeto de Deus, gente. Aquele era o irmão deles, lá em pé, aquele poderoso príncipe, e eles não sabiam. Pensou quando Jesus voltar e estender as suas mãos para os judeus e mostrar o sinal dos cravos, e eles vão perguntar, onde recebeste essas feridas? E ele vai dizer, na casa de meus irmãos, e aí eles vão cair em si de que eles mataram o Messias prometido. Tudo para um propósito, tudo para que o projeto de Deus fosse cumprido e nós, gentios, tivesse oportunidade de sermos salvos. Agora, vamos para o versículo 2, diz o profeta. Melhor, saltei aqui, irmão. É o 250. Aí o profeta diz assim, ó, por isso que Israel não podia entendê-lo hoje. Ou melhor, por isso que Israel não pode entendê-lo hoje. Ainda não é hora de saber disso. Até hoje eles não creem em Jesus. Eles rejeitam Jesus. Seus olhos ainda estão vedados. Porque Deus não terminou conosco, gentil. Seus olhos serão abertos quando Jesus levar essa noiva para o palácio, deixá-la no palácio e voltar para apresentar aos judeus. Então os seus olhos serão abertos e eles receberão o Messias. Veja que hora nós estamos vivendo, irmão. Veja que o evangelho está voltando para os judeus. Os judeus estão na sua terra natal. Em 1948 eles se tornaram uma nação. Tem sua própria moeda, seu próprio governo. E perguntaram para eles, o que vocês vieram fazer? Viemos esperar o Messias. Desde 1948. A bandeira de Israel foi erguida ali. Como uma nação independente. Tendo sua própria moeda e seu próprio governo. Está ali, esperando o Messias. Israel está esperando o Messias, a volta do Messias. E será que a igreja gentil está esperando a volta de Jesus Cristo? Do seu noivo? Do seu esposo? Amém? Amém? Glória a Deus! Se Israel está na sua terra natal, regressou, voltando de várias nações, e está ali desde 1948, esperando o Messias, e nós, gentios, que Ele voltará para nós primeiro. Como nós deveríamos estar? Senhor, me enche com Teu Espírito Santo. Senhor, me ajuda, Senhor. Acrescenta a minha fé, Senhor. E então eles acharam que eles não conseguiam entender o hebraico, mas ele os estava escutando sem dificuldade. E disseram, agora vamos pagar pelo que fizemos.
E José, quando ele olhou para eles, ele não podia suportar mais. Lágrimas, choro. Seu coração derreteu ao ver seus irmãos. É quando Jesus se dá a conhecer seus irmãos judeus. Aleluia, louvado. Veja que amor, que compaixão, que misericórdia José teve pelos seus irmãos. Veja que compaixão, que amor Jesus tem para com os judeus quando ele regressar para eles. Agora lembre-se, sua esposa e filhos estavam no palácio, representando a noiva. Vai ficar lá no palácio enquanto Jesus vem tratar com os judeus. Enquanto José foi dar a conhecer seus irmãos, sua noiva, com seus filhos, ficou no palácio. Veja, agora lembre-se, sua esposa e seus filhos estavam no palácio na ocasião. Os santos saíram da presença. E ele diz: eu sou José, vosso irmão. Jesus vai dizer para eles: sou o Messias, que vocês rejeitaram. Veja esse ferimento em minhas mãos. Foi vocês que fizeram isso. Me mataram, me crucificaram. Eu sou o Messias, que vocês rejeitaram. E José disse para seus irmãos: eu sou o vosso irmão. Eu sou José, vosso irmão. E ele correu e agarrou o pequeno Benjamim. Benjamim. Representando os judeus, né, irmãos? Era seu irmão, caçulo. E o abraçou e começou a chorar. Está vendo? Ele se manifestou aos judeus. Abraçou o seu Benjamim. Aleluia, tudo é um projeto. É um tipo perfeito. E esses tipos não falham. Deus não falha em seus projetos. Se você está dentro da eleição de Deus, você vai chegar no céu, à eternidade, com toda certeza. Nada vai te impedir, não, gente. Nós temos que ter essa confiança, essa certeza, essa grande esperança. Por isso que o crente ele não desespera, ele não perca a fé, ele não corre de um lado para o outro, ele está firme, ele não se preocupa com os acontecimentos mundiais que está acontecendo no mundo. Ele está seguro, ele está no projeto de Deus, está nos planos de Deus. Estou quase terminando, irmão. A hora está voando ali, né? Então eles disseram: agora sabemos que vamos pagar pelo que fizemos, porque vendemos, fomos nós o que o vendemos. Fomos nós que tentamos matá-lo. Agora sabemos que ele nos matará. Eles estavam enganados. José estava cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de compaixão para com eles. Eles mataram o Filho de Deus, mas quando o Filho de Deus regressar para os judeus, ele vai regressar com amor, com compaixão, com misericórdia, e salvar seus irmãos. Aleluia! Cumprir o seu projeto. E ele diz: não vos pesem os vossos olhos. Vós somente fizeste isso para a conservação da vida dos gentios, da noiva gentia. Foi por isso que Deus me enviou aqui. E quando ele se manifestar, a Bíblia diz, como estudamos, quando ele se manifestar, aqueles 144 mil e o pequeno Benjamim de hoje, o remanescente daqueles judeus que restaram lá, quando ele se manifestar, eles dirão:
Onde recebeste essas feridas? Como elas estão na tua mão? E ele dirá: eu as recebi na casa de meus amigos. Que amor! Jesus tratou eles, chamou eles de amigos. Amigos. Que amor! Deus é amor, irmão. Deus é misericordioso, Ele é a fonte do amor. Aleluia! Louvado seja Deus! Está vendo? Oh, então eles se darão conta de que mataram o Messias. Mas o que ele dirá? O mesmo que José. Vós fizeste isso para servir vida, salvar vida, ele fala aqui. Não vos pesem aos vossos olhos, porque isto os gentios não teria sido trazido para dentro. Se isso não fosse assim, os gentios não seria trazido para dentro. E se os judeus não tivessem cometido aquela maquinação às cegas, assim ele salvou a vida da igreja, glória a Deus, pelas coisas que eles fizeram, a vida da igreja gentia, assim aí está. É por isso que hoje eles não conseguem entender isto, e não é hora para os judeus entender, não é hora para os judeus crer agora em Jesus Cristo, porque eles continuarão cegos, até que a plenitude dos gentios se cumpre. Então nós seremos levados ao lar celestial, colocados no palácio ali, e ele deixará nós no palácio e voltará a tratar com os judeus, com 144 mil. Então os olhos dos judeus serão abertos e eles receberão o Messias. Agora veja que tempo nós estamos vivendo. Tempo do fim. O tempo nosso do gentio está se quase completo. Resta apenas alguns dias para nós aqui na terra, irmãos. Logo vamos alçar voo e vamos para as bodas do Cordeiro, e o nosso tempo terminarão aqui, o tempo da graça, e Jesus estará voltando para os judeus, e os seus olhos serão abertos, e eles receberão o Messias. Devemos estar cheios do Espírito Santo. O tempo do gentio está contado. Estamos vivendo a sombra do arrebatamento. Não saia de Cristo, não saia da comunhão. Continue crendo em Jesus, em comunhão com Deus, firme na fé, aguardando pela volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual eu não tenho nem expressão de dizer o quanto está perto. Ele está voltando para nós. Deus continue nos abençoando com a bênção da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Nós cumprimentamos todos os nossos irmãos que está conosco nessa noite e tem recebido essas bênçãos que nós recebemos aqui nessa noite. São aproximadamente 189 pessoas aqui na Bahia, em Bom Jesus da Lapa, irmão Fred e família, a igreja em Brejinho, em Caculé, irmã Marculina, aqui em Caetité, irmã Alice, Raquel Vieira, Dina, Judite, Uande, Heloísa, Joane e família. Em Guanambi, a igreja, e também irmã Leninha. Em Itabuna, irmão Beto, irmão Josemar e família. Jacaraci, irmão Roberto, Maracás, irmã Rita de Cássia, Monte Alto, irmão Milton e irmã Creuza, Pé de Serra, irmão Manuel Vieira e família, em Pilões, irmão José e família, Pindaí, irmã Veraci Tatiane, Serrolândia, o irmão Neemias e Geraldino e família. No Ceará, irmão Elias, Goiás, em Goiânia, irmã Eleide, irmã Cleide Helena, em Morrinhos,
irmão Cléris, Valparaíso de Goiás, irmã Ana Cláudia, Edilson e Ellen. Vamos dizer: Deus abençoe os nossos irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lembrando os irmãos, aí as mães aí, para trazer as crianças amanhã, às 18 horas, vai ter ensaio aqui na igreja. E tem pedido de oração aqui para o irmão Cléris, por saúde, e a viagem também do irmão Douglas amanhã. Então vamos nos colocar de pé e vamos orar neste momento. Vamos agradecer a Deus. E você que tem seu pedido de oração, levante uma de suas mãos. Pai Celestial, nós só temos que agradecer ao Senhor, meu Deus, por tudo que nós temos recebido, Senhor. Tudo tem vindo de Ti, ó Pai, e tudo é para o bem da sua noiva, Senhor. O Senhor quer o bem da sua noiva, o Senhor alimenta a sua noiva com a sua palavra, Senhor. E a Tua palavra é vida para cada um de nós, para os cristãos, ó Pai. Nós alimentamos delas, Senhor. Nelas nós encontramos força, ó Pai. Nós encontramos alegria. Nós encontramos graça para vencer, ó Pai. E vencer as lutas, as dificuldades, vencer as enfermidades, ó Pai. Tudo que nós enfrentamos, as barreiras do dia a dia, Senhor. Ó Pai querido, e nós damos graça nesta hora, graças a Deus, porque nós temos um Deus todo-poderoso. Ó Pai querido, aqui está esse pedido de oração, Senhor Jesus. Pai querido, cura este irmão nesta hora, Senhor. Ó Deus, leve a saúde para ele nesta hora, para o irmão Cléris, Senhor Jesus. Pai querido, também a viagem do irmão Douglas, Senhor, nós entregamos em Tuas mãos. Sê com ele, Pai, acampa o anjo do Senhor em redor, Deus. Leva ele e traz com segurança, Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, e cada um de nós que vamos saindo daqui com os nossos corações desejosos, alegre por estar mais uma vez aqui, Pai, e retornar quando estiver o próximo culto aqui, Senhor. Já nos dá esse desejo em nosso coração de ouvir a Tua voz, ó Pai. Leva cada um de nós para os nossos lares abençoados agora, com esta palavra que nós ouvimos, com essa confiança de vida eterna que nós temos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo nós Te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém. Graças a Deus. Agora cumprimente um outro, diga: Deus abençoe. Até a próxima reunião, se o Senhor nos permitir. Boa noite com Jesus. As promessas de Deus não falham. Passe o tempo que passar, o dia vai chegar. E firmado em Suas promessas, vou até o fim. Ele prometeu e vai cumprir, pois Teus planos não têm dimensão em minha vida. Abraão esperou a promessa, e o tempo que passou o fortificou. Tendo fé em Deus, perseverou até o fim. E é assim que eu quero estar, firme até o fim.
Deus prometeu e vai cumprir, pois teus planos não têm dimensão em minha vida. Abraão esperou a promessa e o tempo que passou o fortificou. Tendo fé em Deus, perseverou até o fim, e a vitória enfim chegou.